África, onde a vida está sempre ameaçada pela lâmina invisível da lei da selva. Num mundo onde cada respiração pode ser fatal, há aqueles que não precisam caçar, mas ainda assim espalham o medo pela terra. Uma força silenciosa se move, revelando uma história que poucos ousam testemunhar. O mistério do Búfalo do Cabo. O assassino silencioso da África. Sob o sol escaldante, onde a savana se estende infinitamente, a paisagem é distorcida por uma miragem térmica. Um céu azul sem nuvens castiga a terra árida, onde a grama amarela e a poeira vermelha predominam. No silêncio opressivo, quebrado apenas pelo canto das cigarras, de repente, uma enorme nuvem de poeira escura surge no horizonte. Não é vento, mas uma vibração lenta e rítmica. À medida que a massa de poeira se aproxima, o ruído começa a ficar mais nítido. O pisoteio pesado e decisivo de centenas de cascos, como a batida de um tambor em marcha, anuncia a chegada de uma força inabalável. Essa é a manada de búfalos do Cabo. Eles não se movem, eles marcham. Sua estrutura é uma fortaleza viva, com os filhotes frágeis fortemente protegidos no centro, enquanto o anel externo é formado pelos machos e fêmeas adultos e musculosos. Com sua pele grossa e escura como uma armadura, e seus chifres fundidos em um escudo sólido, cada indivíduo é um guerreiro. Seus olhos, pequenos mas penetrantes, contêm vigilância absoluta e uma promessa de violência contra qualquer intruso. Sua presença é uma declaração do Búfalo do Cabo como uma unidade imparável, a definição de poder coletivo na savana africana. Apesar de sua reputação de força bruta, os Búfalos do Cabo passam a maior parte do dia realizando a tarefa mais básica de sobrevivência: comer. Como uma grande manada de até centenas de indivíduos, eles precisam de enormes quantidades de comida e água. São herbívoros puros. Ao contrário dos antílopes, os búfalos do Cabo não são exigentes, concentrando-se em gramíneas grossas e resistentes que muitas outras espécies evitam. A demanda energética de seus músculos enormes, que pesam quase 1 tonelada, os mantém em uma constante corrida contra a fome. Como ruminantes, eles precisam processar fibras constantemente em um processo digestivo lento, porém eficiente.
Mesmo quando suas cabeças estão baixas para pastar, sua vigilância nunca diminui. Trata-se de um sofisticado sistema de alerta biológico. Cabeças constantemente erguidas, orelhas girando, narinas farejando, vasculhando a savana em busca de qualquer sinal. A dispersão durante a alimentação é o momento em que estão mais vulneráveis, e é quando a estratégia de defesa social é ativada. Em vez de se dispersarem, a manada forma rapidamente um círculo defensivo fechado. Os escudos cranianos fundidos apontam para fora, formando uma parede impenetrável. Os indivíduos jovens e fracos são comprimidos no centro, protegidos por uma parede de músculos e raiva coletiva. Esta é uma fortaleza inabalável, capaz de resistir a qualquer ataque de predador. O aspecto mais aterrador dessa espécie é seu instinto de vingança. Se um membro da manada for atacado ou abatido, toda a manada pode quebrar a formação e atacar o predador deliberadamente. Esse comportamento não é uma simples defesa, mas uma punição coletiva com o objetivo de eliminar completamente a ameaça. Os búfalos do cabo são conhecidos por perseguir e matar predadores ativamente, mesmo depois que estes fogem, apenas para garantir que a lição do perigo que representam fique gravada na memória de todas as outras criaturas. Essa crueldade lhes rendeu uma reputação inabalável, tornando o búfalo do cabo uma presa que todo predador precisa calcular a própria vida antes de ousar atacar. Os búfalos do cabo são uma espécie altamente social, e para manter a ordem dentro da manada, é necessário estabelecer uma hierarquia de poder. Os conflitos internos ocorrem principalmente entre os touros adultos para obter acesso às fêmeas durante a época de acasalamento ou simplesmente para afirmar prioridade na alimentação e no descanso. Essa competição é feroz e brutal, pois uma posição hierárquica mais elevada significa a capacidade de transmitir os melhores genes e uma maior taxa de sobrevivência. A luta é uma explosão de pura força. Dois touros investem um contra o outro com velocidade e força assustadoras, fazendo com que o choque dos chifres ecoe pela estepe como o som de rochas se estilhaçando. A batalha termina, a ordem é restaurada.
O macho vencedor não só conquista o direito de acasalar, como também consolida sua posição dominante, garantindo a estabilidade da manada. É um processo biológico de seleção que permite que apenas os animais mais fortes, inteligentes e poderosos transmitam seus genes. Essas batalhas internas são uma parte brutal, porém necessária, do mecanismo de sobrevivência do búfalo do cabo, garantindo a resiliência e a força da espécie em sua constante luta contra a natureza e os predadores. A vida na savana africana raramente é uma luta solitária. Mesmo guerreiros poderosos como o búfalo do cabo precisam de aliados. É aí que entra o estorninho de bico vermelho, um parceiro pequeno, mas crucial, que constrói uma relação simbiótica mutuamente benéfica. O estorninho age como um banheiro portátil, usando seu bico afiado para bicar e comer parasitas da pele do búfalo. Isso ajuda a manada a se manter limpa, reduzindo a pressão de doenças e a coceira persistente, um serviço que não consegue realizar sozinho. Em troca, os estorninhos recebem uma fonte de alimento abundante e de fácil acesso, sem precisar caçar ou lutar. As peles de búfalo eram um banquete rico em proteínas para eles. Sob o calor escaldante do horizonte, enquanto a manada de búfalos do cabo continuava a marchar como uma fortaleza viva, uma figura cinza gigante se destacou da poeira distante. Não pertencia à manada de búfalos, nem curvava a cabeça para pastar como eles. Caminhava como uma pedra que respira, lentamente, mas a cada passo carregava a fria autoridade de quem não precisava exibir sua força. Esse era o rinoceronte negro, uma criatura com a aparência de uma máquina ancestral forjada em aço cinzento e a dureza do tempo. Se o búfalo do cabo era a força coletiva de um exército capaz de esmagar todos os inimigos com fúria unida, o rinoceronte era um poder solitário, um guerreiro que não precisava de companheiros para se tornar o temor de toda a estepe. Seu dorso é curvado como uma pequena colina, sua pele é muitas vezes mais espessa que a de um búfalo. O chifre dianteiro é longo e curvo, afiado como a ponta de uma lança ancestral, estendendo-se para a frente como uma declaração:
Ninguém tem permissão para se aproximar. Ao contrário da fúria repentina do búfalo do cabo, o rinoceronte carrega em si o silêncio aterrador de uma pessoa destemida. Cada um de seus movimentos é lento e constante, mas uma pequena faísca basta para que toda a massa cinzenta avance com a velocidade de uma tempestade de aço, capaz de derrubar e perfurar qualquer um que ouse desafiá-la. Quando essas duas criaturas, uma fortaleza coletiva e uma máquina solitária, acidentalmente entram no mesmo território, o ar da savana parece congelar. Dois poderes primitivos, duas formas de existência, duas filosofias de sobrevivência opostas. E com apenas um passo em falso, a estepe testemunhará um confronto do qual até mesmo o céu e a terra devem temer. A luta entre o búfalo do cabo e o rinoceronte foi um momento que até mesmo os predadores de topo tiveram que observar de longe. O vento quente da estepe varria o local, levantando camadas de poeira vermelha feroz. Não havia mais cigarras, nem pássaros. Apenas o silêncio pesado que surge quando duas forças descomunais estão prestes a colidir. O rinoceronte estava ali, a apenas algumas dezenas de metros de distância. Não recuou. Não se esquivou. Não piscou. Apenas inclinou levemente a cabeça, como se estivesse avaliando a distância e a própria vida. Não havia escapatória. Não havia mais negociação. Duas bestas gigantes, uma da força coletiva, a outra do poder solitário, investiram uma contra a outra com tudo o que a natureza tinha a oferecer. E quando se moveram, a savana estepes pareceu explodir. O chão ainda tremia com a colisão final. A poeira vermelha pairava como uma nuvem de guerra,
obscurecendo as figuras dos dois gigantes. Então, camadas de poeira começaram a cair, revelando o resultado daquele confronto primordial. Duas criaturas que não podiam derrotar uma a outra não podiam. Eles se encararam por alguns segundos que se estenderam como um veredito. Sem mais raiva. Sem mais desafio. Apenas Savannah testemunhou uma batalha onde instinto e força atingiram o limiar absoluto. Então, como se tivessem chegado a um acordo invisível, o rinoceronte seguiu em frente, cada passo pesado, mas firme como uma rocha. A manada de búfalos do cabo se dispersou lentamente, sua respiração pesada gradualmente retornando ao ritmo normal da sobrevivência. Sob a luz do sol que se inclinava suavemente no final da tarde, quando a manada de búfalos do cabo estabilizou sua formação e continuou marchando, Savannah pareceu voltar a respirar normalmente. Mas essa paz durou apenas um frágil instante, pois naquele lugar, cada criatura gigante era apenas uma pequena parte de um quadro muito maior. O chão se moveu como se uma grande faixa de terra tivesse sido empurrada das profundezas. Os pequenos montes de grama foram deslocados para os lados, e uma fina camada de poeira vermelha voou para o alto. Uma enorme muralha cinzenta erguia-se acima dos arbustos espinhosos, mais alta que o búfalo do cabo, tão imensa que a luz do sol se dividia em dois feixes para abraçar seu corpo colossal. Era o elefante africano, uma criatura com a forma de uma rocha ambulante. Comparado ao búfalo do cabo, o elefante não marchava como uma fortaleza. Ele avançava como uma torrente suave, porém imparável. Não tão raivoso e imprudente quanto o búfalo, nem tão solitário quanto o rinoceronte, o elefante era uma dominação silenciosa, um poder construído sobre inteligência, memória e forte solidariedade ao longo de muitas gerações. Na savana,
Existiam regras não escritas, e o tamanho era um dos fatores mais importantes. A grama dourada se rasgava ao meio à medida que os elefantes gigantes avançavam, cada passo rachando levemente o chão em ritmo constante. De longe, pareciam rochas migratórias, formando um majestoso fluxo cinzento no mar infinito de grama dourada. Se o búfalo do cabo era o guerreiro da savana, o elefante era seu rei silencioso. E o encontro entre os dois gigantes é apenas o começo. Ao longe, no horizonte, onde a poeira vermelha se levanta novamente, outra criatura se aproxima. Uma criatura que não precisa de chifres, nem de forma, mas cuja força pode dobrar galhos de acácia e rasgar o solo seco. Mas isso é só o começo. Quando a onda migratória chegar, todos os predadores despertarão e uma nova guerra começará. Milhões de indivíduos se lançarão no labirinto da morte e apenas as criaturas mais fortes conseguirão sair. Fique ligado para o próximo episódio. A grande migração começa. A tempestade de predadores. E não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever para não perder a próxima série de sobrevivência na vida selvagem.